Sejam bem-vindos a mais um episódio do Emocional Cast. E hoje eu trouxe uma pessoa que eu comecei a considerar recentemente muito. Eu não conheci agora, a gente fez um treinamento junto. E ele tem uma história de vida, ele começou a contar um pouquinho sobre a história e ele nem percebeu. Mas todas as vezes que a gente almoçava na mesma mesa, porque era uma mesa gigante, com um monte de gente, ele contando um pouquinho, eu ficava só escutando. E a história inspiradora, eu não tenho dúvida que o que vocês vão escutar aqui hoje vai fazer muitas chavinhas virar e, principalmente, você vai encontrar motivação para você viver a tua vida e viver o que você deseja viver. É sobre isso. Muito, muito, muito obrigada por você estar aqui. Gildo, maravilhoso! Gratidão imensa. Eu que agradeço o convite, a gente se conectou naquele treinamento e fiquei muito feliz de receber o convite da gente ter essa conversa hoje e tô aqui. O Gildo tem uma história incrível, que você tá aí, fica até o final pra você conhecer um pouquinho de quem ele é. Já aproveita, se inscreve no canal, curta, compartilha e leva essa mensagem que ele vai trazer pra todo mundo, que eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir isso, hein? Gildo, eu geralmente não apresento os meus convidados. Na verdade, nenhum dos episódios eu apresentei os meus convidados. Não porque eu não te conheço, porque eu te pesquisei, viu? Mas o olhar da Luana é diferente do olhar que o Gildo tem sobre ele. Eu queria saber quem é o Gildo. Quem é o Gildo? As poucas vezes me fizeram essa pergunta, quem é o Gildo? Mas, tentando resumir em uma palavra, eu acredito que um improvável. Eu sou atleta, dou palestras, mas essas são coisas que eu faço. Mas quem realmente eu sou, acredito que eu sou um improvável. Para quem não me conhece, meu nome é Gildo Afonso, eu sou atleta, palestrante, eu já tive numa cadeira de rodas, tenho um diagnóstico de esclerose múltipla. E sou o brasileiro com esse diagnóstico que fez uma das provas de triatlon mais desafiadoras do mundo, o Ironman. E então, se você respondendo sua pergunta, eu sou improvável. Me conta um pouquinho, quando você descobriu o diagnóstico, né, como é que foi isso? Porque foi recente, né? Você que tá escutando a gente, você sabe o que é esclerose múltipla? Começa por aí. Eu tinha 23 anos de idade, Luana. Tinha acabado de formar na faculdade dos meus sonhos. Formei no curso de Direito, numa Universidade Federal, e consegui o emprego dos meus sonhos. E sabe quando você tem aquela sensação, não sei se você de casa teve aquela sensação de, poxa, conquistei tudo que eu podia na minha vida, sabe? Agora, o que pode me parar? E nessa situação, eu sempre fui meio aventureiro, sabe? 23 anos de idade, você que tá assistindo, poxa, eu quero conhecer o mundo, conquistar coisas. E eu coloquei uma meta de conhecer os países da América Latina, quem sabe o mundo, com a mochila nas costas. Ser um viajante, um mochileiro. Peguei aquela mochila e sozinho fui pra Argentina, Uruguai, depois fui pro Peru, agora já com alguns amigos. E nessa viagem pra descobrir o mundo, conhecer pessoas, novas experiências, na subida de uma montanha no Peru, algo que não estava no cronograma começou a acontecer. Eu comecei a ter uma falta de sensibilidade no braço esquerdo. Essa falta de sensibilidade passou para a perna esquerda. E ali começou a ser desesperador porque eu comecei a perder os movimentos do corpo. Eu voltei, né, para Subindo pra montanha. Subindo numa excursão. Eu sempre fui muito aventureiro e a gente fez uma viagem com os amigos bem raiz, sabe? Tinha a opção de ir de trem a gente foi pra Machu Picchu, Montanha Sete Colores, conhecendo o Peru. E eu falei, não, vamos fazer a pé. Vamos fazer uma viagem raiz, sabe? Aquela excursão mesmo que você coloca a mochila nas costas e vai. E nessa aventura comecei a passar por esses sintomas da doença. Não sabia na época nem o que era esclerose múltipla. Poxa, que esclerose múltipla? Tinha uma visão da Ela, do Hawks, né? Que é outro diagnóstico. E eu que tinha colocado uma mochila nas costas para ir conhecer o mundo, voltei para Rondônia, a minha cidade natal, sem conseguir carregar a própria mochila. Eu fui parar numa cadeira de rodas. Nossa, e aos 23 anos de idade, Luana, eu não conseguia cortar o alimento. Eu precisava de ajuda para ir ao banheiro, para me locomover. Eu imaginava que aos 90, 100 anos de idade, eu ia precisar de ajuda de alguém para fazer alguma coisa. Mas não aos 23 anos de idade, sabe? E naquele momento,
eu digo que eu cheguei no meu fundo do poço, sabe? De perder os movimentos do corpo, de estar numa cadeira de rodas aos 23 anos de idade. 23 anos de idade. 23 anos de idade. Cheio de sonho. Cheio de sonho, poxa, eu vou conquistar o mundo. E de repente eu saí para conquistar o mundo e volto para numa cadeira de rodas, vou para uma internação no hospital e o médico já falou assim, olha, é um problema neurológico. Fizemos raio-x, fez ressonância e aquilo foi desesperador. Porque nunca na minha vida eu tinha escutado a palavra esclerose múltipla. E aí, a primeira coisa que você faz quando você recebe um diagnóstico, pelo menos foi o meu caso, e a grande maioria das pessoas que eu conheço, você vai no Google e coloca esclerose múltipla. E o que é isso? E aí você se depara com informações como a seguinte: vou precisar. Google. Você vai no Google e vai. Vou precisar de uma cadeira de rodas, vou ter menos perspectiva de vida. Aí você fala grandes estrelas que tiveram esse diagnóstico. Vou citar aqui Cláudia Rodrigues. Aí você vê situações que minam a sua esperança. E naquele dia eu falei, poxa, meu futuro acabou. Eu que sonhava em ter uma família e conhecer todos os países do mundo, ter várias experiências. Porque eu acredito que o ser humano ele não busca um sentido para a vida. Ele busca experiências que façam se sentir vivo. E principalmente na juventude. Eu buscava experiências e todas aquelas coisas que eu buscava, eu falei, eu não vou poder mais ter. Eu não vou poder mais viajar, eu não vou poder mais... Será que alguma pessoa vai querer ter um relacionamento comigo? Será que eu vou poder casar? Então, todos os meus sonhos, eles foram de água abaixo. E eu falo assim, naquele dia, eu cheguei num lugar chamado o fundo do poço. Porque eu me vi trancado num quarto de hospital, depois que eu recebi alta num quarto na casa mesmo, né? E eu falo que era um quarto escuro, que eu vi todos os meus sonhos morrerem ali. E você sabe o que é quará? 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 Não. Quará. Você de casa, sabe o que é quará? Quará. Fala pra mim, você sabe o que é? Quem é do norte sabe. Eu sou do norte, sou de Rondônia. Quará. Quará, o que é quará? Quará, você sabe? Coloca aí nos comentários. Quará é você colocar algo no sol. Lá a gente usa pra quarar a roupa. Você coloca a roupa no sol, a roupa... E aos 23 anos de idade eu recebi o diagnóstico, fiquei uma semana e alguma coisa internado, e ainda tentando voltar aos movimentos do corpo, eu fui para casa. E lá em casa eu ficava no meu quarto. Mas tanto a minha irmã quanto a minha mãe, que moravam comigo, elas me pegavam e me levavam para um espaço como se fosse um quintal, que pegava sol. E eu tinha um amigo policial que ia me visitar, o único amigo que eu tive a oportunidade de contar sobre o diagnóstico. E ele falava, e aí, garoto, vai ficar aí quarando ou você vai ver a vida, vai tomar um milkshake? Então eu falo que eu ficava quarando, sabe? Tomando sol ali. E eu precisava da ajuda de alguém para me colocar no lado, assim, a minha mãe, a minha irmã. Para mim, era muito vergonhoso. Porque imagina, eu jovem, eu Cheio teve de uma sonho, de vontade. Teve uma vez que eu tentando me equilibrar ali, eu caí. E a minha irmã foi lá, minha irmã é 3 anos mais velha que eu. Foi lá, me levantou. E sabe, naquele dia ninguém falou nada. Mas o fato... Você via que ela não tinha vontade, força de falar nada. E eu com vergonha. Poxa, eu que sou o único homem da casa, o homem da família, preciso da ajuda dela pra fazer alguma coisa, pra ir quarar, sabe? Mas eu falo aqui pra você, hoje eu não vim falar do fundo do poço, do momento negativo, do dia mal. Eu vim falar sobre a esperança. Que mesmo nessas situações, existem momentos, existem situações, chaves que podem acontecer que vão mudar a tua vida do dia pra noite, sabe? E foi o que aconteceu comigo. Eu ficava revoltado com essa palavra quará. Que o meu amigo ficava, pô, você vai ficar aí quarando? Ele foi um impulsionador. O impulsionador. Mas nem sempre você tá pronto pra escutar isso. Às vezes você fica... Eu falava, você tá maluco? Eu falei, você não sabe a minha realidade, você não tem um diagnóstico. Você não sabe o que eu passo. Você já falou alguma vez na sua vida, você, Luana, falou assim, olha, você não sabe pelo que eu tô passando. Você não conhece a minha realidade? Quem é você pra estar falando da minha dificuldade? E ele meio que se colocar numa posição de vítima, né? De vítima. Eu falei, não, você não vai colocar... Você não sabe do que eu tô passando, você não tem um diagnóstico, você não tá numa cadeira de rodas. E teve um dia que ele não foi me visitar.
que ele não foi lá. E nesse dia, parece que eu tava lá sentado, as frases dele começaram a fazer, pô, vou ficar aqui quarando, vou ficar aqui. E eu comecei a ficar revoltado com aquela situação que eu tava vivendo. E nesse dia, eu coloquei uma camiseta, eu coloquei um short, e eu não conseguia amarrar os cadastros dos tênis. Mas eu coloquei o tênis, e mesmo sem conseguir colocar os cadastros, que eu não tinha o Habilidade. movimento ali do lado esquerdo do corpo, arrastando uma perna, eu me desafiei a ir num espaço de caminhadas. E esse espaço, Luana, ele tinha 2 quilômetros. Era uma pista de corrida. Lá em Rondônia, na capital, é Porto Velho, e esse espaço chama Pista do Aeroporto. Por quê? Do início ao fim dessa pista, são 2 quilômetros. É uma pista fechada, que as pessoas fazem caminhadas. E ela acaba de frente para uma escadaria num aeroporto. E nesse dia, eu coloquei uma camiseta, eu coloquei um short e eu arrastei a minha perna. Sabe o que é arrastar? Eu falo que formigas, baratas, idosos, todo mundo que tava lá ganhava de mim naquele dia na corrida. Eu fui ultrapassado por todo mundo. E naquele dia eu me arrastei por um pouco mais de 100 metros. Me joguei num canteiro e, incrivelmente, eu andei 100 metros. Aí você fala, poxa, Gildo, é pouca coisa. Mas para quem tá numa cadeira de rodas, tentando recuperar os movimentos, para quem tá no fundo do poço, um passo é muita coisa. É muita coisa. Eu falo, para quem tá vivendo um momento difícil, às vezes uma pequena decisão, uma atitude que você toma de, poxa, eu vou tentar sair dessa situação. E o momento difícil, eu falo, não é só uma dificuldade de receber um diagnóstico. Às vezes é um problema emocional, uma traição, às vezes é um problema empresarial, a pessoa faliu, às vezes são N coisas que podem acontecer na sua vida. E um passo na direção contrária, você já vê aquela luz. E foi o que aconteceu comigo naquele dia. Eu me joguei no canteiro, eu podia ficar revoltado de, poxa, eu não consigo me arrastar por 100 metros. Mas vou te perguntar, o que eu fiz no dia seguinte? Dá um chute. Voltou lá? Voltei lá. Mas só que no dia seguinte, não foram mais os 100 metros. A grande maioria das pessoas desistiriam. Porque não conseguiram. Não, desistiriam e... Mas assim, eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu recebi o diagnóstico, eu entrei numa busca do desenvolvimento pessoal, busca de Deus, buscando respostas. Porque você não tem uma resposta. Quando a medicina te coloca assim, você tem um diagnóstico de uma doença que não tem cura. Você vai morrer com isso, a medicina não tem uma resposta. Você vai buscar, e agora? Que a ciência não tem uma resposta, a medicina não tem uma resposta, o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma resposta em Deus. Tem muita questão da fé que fez muita diferença na minha vida. E eu comecei a pesquisar sobre cura, sobre o que eu posso fazer para me curar minha vida. Eu comecei a buscar questões de milagres e tudo mais. E um grande pesquisador nessa área de cura que eu encontrei foi quem inventou o Alcoólicos Anônimos. Ah, é? Porque o alcoolismo, ele é uma doença. Sim. E ele montou toda a teoria dele em 1935. E ele fala que existem 2 passos para a cura. Que é você reconhecer a sua dificuldade, a sua vulnerabilidade, a sua doença. Isso os Alcoólicos Anônimos têm muito, olha, eu sou um doente. E é vencer um dia de cada vez. Tô arrepiada. Eu falei, poxa, eu estudando toda a teoria dos Alcoólicos Anônimos, eu falei, vou trazer isso pra minha vida. E aí, na época, eu criei uma frase, vença só por hoje. Eu falava, poxa, eu só preciso vencer o dia de hoje. Eu tô lutando contra um diagnóstico de esclerose múltipla, eu só preciso vencer hoje. Com o tempo, essa frase evoluiu. Hoje, se você for lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, hoje é um péssimo dia para desistir. E é uma coisa que eu falo assim, quando você muda a sua... Eu precisava vencer o diagnóstico de uma doença. Eu falo que eu bati na porta do céu, eu busquei pastores que me orientaram e eu busquei o conhecimento na área. E Você tinha certeza que ia? Ou lá no fundo existia uma dúvida no Gil? O que eu vou fazer, Eu falo que eu trabalhei muito a questão da fé, Luana. A fé é você acreditar que você vai, independente das circunstâncias que te aconteçam. Eu vou dar um spoiler da história que pode acontecer. A esclerose múltipla é uma doença de surtos. Eu tive 10 surtos ao longo da minha vida.
8 meses antes do Ironman, pra quem não sabe o que é o Ironman, é uma das provas de triatlo mais desafiadoras do mundo. Sim. Você nada primeiro 3,8 km no mar, depois você pega a bicicleta, pedala 180 km. Você tem uma ideia, 180 km, é daqui, você É conhece... quase eu chegando na minha cidade. É 400 e pouco, metade. É, metade do caminho. A gente chegar pedalando e depois você ainda corre uma maratona de 42 quilômetros. É uma baita de uma prova de triatlon, sabe? É uma das provas mais temidas de todas, o Ironman. E eu com aquele diagnóstico falei, poxa, será que é possível? Em 2017 que eu fui diagnosticado, eu ser um atleta, eu realizar... Poxa, eu tava numa cadeira de rodas. Imagina fazer uma prova de 226 quilômetros ao todo. Era algo que eu falo, muitas das pessoas que me conheceram naquela época falaram, cara, isso é impossível. Eu me preparei, eu posso contar, foi a minha primeira caminhada, minha primeira corrida, minha primeira maratona. Não foi do dia pra noite, foram 5 anos de processo. Foram mais de 5.000 horas de treino. Intenso, duro. Todos os dias. Todos os dias. Hoje é um péssimo dia para desistir. Foram altos e baixos, foram recomeços. Só que 8 meses antes da prova, aí entra no que você perguntou, eu tive o pior surto da minha vida. Eu fiquei no hospital aqui próximo, a gente está em São Paulo, na Avenida Paulista, tem um hospital aqui próximo que chama 9 de Julho. Eu fiquei 22 dias internado nesse hospital. 22 dias são mais de 3 semanas. Um mês tem 4 semanas, eu fiquei mais de 3 semanas internado. Quase um mês. Eu tomei 10 dias de corticoide. O padrão, o máximo, são 5. Eu tomei 10. Eu fiquei 10 quilos a mais, inchado. E não resolveu. E aí fizeram um procedimento chamado plasmaférese. Colocaram um catéter aqui para filtrar o plasma do meu sangue. E a equipe médica que me acompanhava, são excelentes médicos no Brasil, referências. E um deles chegou para mim e falou, desiste. Acabou, cara. Se eu fosse você, eu virava músico. Porque você vai precisar voltar aos movimentos. Eu tava sem os movimentos do corpo. E aí você vai... 8 meses 8 antes. meses antes da prova. Eu falei, cara, 8 meses antes, não tem como. E aquilo bateu muito forte em mim. Mas foi a questão, poxa, a equipe médica não acredita. O diagnóstico diz que não acredita. Só que é a questão, só eu acreditava. Só eu que, poxa, eu vou sair daqui... E mesmo que seja 99,9% difícil, impossível, eu vou dar o meu máximo para alcançar. Eu vou dar o meu máximo para alcançar aquilo. Por exemplo, hoje... Gildo, acabou no Ironman? Vou dar um spoiler do final. Vou contar o último capítulo da história. O último capítulo que eu ainda estou escrevendo. Hoje eu estou lutando para ir pro Everest. Uau! Ninguém no mundo com esse diagnóstico subiu ao Everest. E eu tomei isso como missão. E a gente está falando a questão da fé. É muito difícil ainda o Everest. Eu quero fazer um documentário dessa história. Então, questões financeiras, questões de lutar contra a doença, existem muitos fatores. Mas no que está no meu alcance, que é treinar, correr atrás, eu vou fazer. Porque um dia me falaram que era impossível fazer um Ironman. E aconteceu em 2022. Eu cheguei lá, eu fiz a prova, eu me tornei o brasileiro com esse diagnóstico que realizou essa prova de triatlo. Eu falei, poxa, eu posso deixar essa marca no mundo. Porque quando eu fui diagnosticado, eu não tinha essa referência de superação. Eu não tinha esse herói. Com o tempo foi construído, eu soube da história de alguém que na Espanha fez um Ironman com esse diagnóstico. Eu falei, poxa, lá na Europa fizeram, será que eu consigo aqui? Eu comecei a estudar, que eu falei sobre a pessoa que criou o Alcoólicos Anônimos. Você começa a se cercar de histórias de esperança. Você começa, porque eu falo assim, se movimentar, correr... Você dá aquele primeiro passo. E isso envolve muita questão da fé. Hoje o Everest eu me reuni com amigos que acreditam nessa história. Estou montando um instituto de desenvolvimento pessoal, pessoas falando de auto-performance, pessoas que acreditam nisso, que podem. E eu falo, quando você se move, você dá um passo. É a questão de, você dá um passo, você não sabe ali a próxima curva o que vai acontecer. Mas se você não chegar naquela curva, você não vai descobrir o que tem atrás dela. Exato. E foi o que aconteceu. Agora voltando ao... Então, hoje eu tô treinando para ir pro Everest. Tem um data, abril de 2025. Coloquei um cronograma de montanhas para subir. Aconcagua, Equador, Bolívia, Peru. E o engraçado que vão fazer 6 anos que eu tenho esse diagnóstico. E tudo começou
numa subida de montanha no Peru. E parece que é um Tô arrepiada de novo. E quando eu coloquei esse projeto do Everest com alguém que já tem experiência, com o meu médico que topou a ideia, eu falei, é um resgate de quando eu estava antes do diagnóstico. Eu até brinco que o meu médico ele me viu na cadeira de rodas. E ele falou assim, nossa, vamos superar essa doença. E um dia eu cheguei pra ele e falei, vou correr uma corrida. E ele falou, poxa, incrível, será? Não E te tal. desmotivou, Não desmotivou. E ele falou, cara, e aí depois eu falei, vou correr uma maratona. Aí ele, cara, uma maratona, e foi. E em 2019 eu realizei uma maratona, e falei, que história incrível. E acreditou, eu falei, cheguei pra ele e falei assim, vou fazer um Ironman. Aí ele, cara, Ironman, mas como é? Eu vou mudar pra São Paulo, vamos enquadrar o tratamento, e agora? Foi um trabalho em equipe ali, e eu realizei o Ironman. E engraçado que há 2 meses, quando eu bati o martelo, eu te passei em consulta com ele. Aí eu peguei e falei assim, eu vou pro Everest. E eu falo que a reação dele, eu já tava acostumado, né? Ele olhou pra mim, ele falou, Everest? Aí eu falei, Everest. Ele olhou pra mim e falou, eu vou com você. Uau! Foi pela primeira vez na vida. Meu Você Deus, desafio, não ele dá falou, nem pra ver. eu vou com você. Eu vou com você, eu quero estar junto, porque todas as vezes que você chegou aqui, você falou, eu vi muitas coisas acontecerem. E eu vou com você. E você fez. E eu fiz. Eu falei, quando eu falei o Everest, ele falou, eu vou com você. Eu vou. E ele tem uma história no montanhismo também. Foi um resgate do sonho dele também ali. E ali eu falei, poxa, é um momento que é a oportunidade que a gente tem de colocar uma história de inspiração. Porque eu falo que 3 coisas mudam a vida de uma pessoa. A primeira delas é o estudo. Sim. O estudo. Igual eu falei pra você, eu estudei os Alcoólicos Anônimos. Buscar conhecimento. Conhecimento. O estudo. A segunda coisa que muda a vida de uma pessoa são os hábitos. Construção de bons hábitos. Você é o que os seus hábitos, os hábitos que você construiu. Alguém com bons hábitos. Existe uma frase de um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo, que nós somos construídos. Que você quer conhecer alguém? Você descobre os hábitos. Nós somos escravos dos nossos hábitos. Ele fala isso. E o terceiro ponto que eu falo, eu só recapitulando, eu falei a questão do estudo. do Hábito. do hábito. E a última coisa assim que eu falo que você quer mudar de vida são histórias. Porque as histórias, elas alimentam a nossa esperança. Eu soube de alguém que fez o Ironman na Espanha. Eu li uma outra história e aquilo foi mudando a minha mentalidade. E hoje eu construo essa história para que outras pessoas venham depois de mim, que sejam diagnosticados com uma doença e ela, poxa, existe essa pessoa que já fez. Eu posso fazer. Histórias alimentam. Nós nos cercamos de histórias. Poxa, alguém conseguiu. Histórias inspiram. Então essas 3 coisas fizeram muita diferença na minha vida. É uma coisa que eu defendo. Estude, crie bons hábitos e se alimente de boas histórias. Que isso vai mudar. Eu falo que na minha vida mudou talvez todo o meu curso. Mudou a minha realidade. Olha só, quando você fala estude, bons hábitos, histórias. Foi quando você fala que você acredita nisso, é porque de verdade foi o que você fez na tua vida para que as chaves estivessem virando. Quando você estava pesquisando, possivelmente, né, ali, e viu que alguém tinha feito o Ironman em outro país. Pode até ter sentido, não vou. Mas quando você viu que outra fez, eu vou fazer. Muda todo um sistema, a tua energia muda. E quando a tua energia muda, as coisas que estão à sua volta mudam também. Concordo com o que você falou. Quando a sua energia muda, as coisas à sua volta mudam. Eu vou falar um momento da minha vida. Eu sou uma pessoa que tem muita fé, sabe, Luana? E eu comecei a desenvolver. Eu estava numa caminhada de fé quando eu fui diagnosticado, um reencontro com Deus, que eu tinha várias dificuldades. E eu voltei a frequentar a igreja. E aí veio o diagnóstico. E por falta de sabedoria, e aí entrando no poder de uma história, por falta de sabedoria, algumas pessoas me convenceram
que aquilo que eu estava passando era um castigo divino ou eram demônios. E aí eu, poxa, será que é isso? Será que eu tô sofrendo isso? E eu fiquei, poxa, será que eu tô sofrendo um castigo divino? Ou é uma opressão demoníaca? E eu voltei para casa e comecei a pesquisar pessoas na internet como Padre Quevedo. Eu sempre fui de buscar a solução. Não, se é um demônio, alguma coisa, vamos... Deixa eu ver o que como E pode eu resolver. busquei na internet pessoas como Padre Quevedo. E eu cheguei uma pessoa que fala sobre libertação. E eu falei, poxa, e aí eu entrei em contato na época, liguei, e ele tinha um curso presencial em Curitiba, 10 dias numa chácara. Eu entrei em contato, eu liguei e falei, olha, eu sou essa pessoa, eu tô nessa situação. E falaram, ó, venha pro curso presencial em Curitiba. E é numa chácara e tal. Na época não existia o Pix, era TED, 2018 ali. Eu fiz a transferência bancária, comprei a passagem para ir daqui tipo 2 semanas e falei, poxa, lá ele vai ter a solução para o meu caso, se for, porque era um curso de libertação, sabe? Eu falei, poxa, eu vou buscar uma resposta, porque eu não tinha respostas em nada. E bateu um nível de desespero e eu peguei o avião e eu cheguei lá naquele curso e estando lá, a primeira coisa, eu falava, você é pastor de alguma comunidade, alguma coisa? Eu falei, não sou nada. Aí eu falei, poxa, ninguém que não é nada, não exerce nada na igreja veio para esse curso. E eu falei, não, eu sou. Aí me chamavam de novo convertido. Me autorizaram a fazer parte do curso. E lá nesse curso, foi muito engraçado que eu cheguei na busca dessa resposta. Eu falo, quanto uma história, alguém sábio, pode mudar a vida de uma pessoa. Porque eu cheguei lá, acreditando que o que estava me acometendo era um castigo divino ou uma possessão demoníaca. E eu cheguei pro pastor que eu fui buscar, que era a referência. E eu falei, olha, eu tenho um diagnóstico de esclerose múltipla, eu tenho dificuldade dos movimentos, eu tô passando por essa situação difícil. Aquele pastor olhou para mim e falou, senta nessa cadeira. Aí eu sentei e ele falou, vou te contar uma história. Um dia estava caminhando Jesus e seus discípulos. E eles viram um cego de nascença. E perguntaram, quem pecou? Ele ou os pais dele? E Jesus pegou e respondeu, nem ele, nem os pais dele. O que está acontecendo na vida dele é para manifestar a glória de Deus. Aí, tipo, na hora, a minha mente fez... Eu olhei assim, aí ele pegou assim, olhou para mim e falou, filho, o que está acontecendo na tua vida não é nem castigo divino e nem possessão demoníaca. Você vai usar isso para manifestar a glória de Deus. Eu ainda não sei como, mas você vai. Na hora, assim, sabe o que é você... Toda aquela culpa que eu carregava, peso, caiu naquele dia, sabe? E foi no primeiro dia dos 10 dias. Eu falei, pô, eu posso ir pra casa. Eu não preciso ficar os 10 dias aqui. E foi uma jornada de aprendizado. E uma história que um pastor muito sábio me contou, mudou toda a minha visão sobre um diagnóstico. E eu falo, foram 5 anos depois eu fiz o Ironman, eu tô falando de Everest, mas eu não conseguia pensar nisso naquela situação. E aí foi na jornada que começaram as caminhadas e tudo mais, e veio o desejo de ser atleta, as primeiras corridas. Só que uma história. Então eu falo, poxa, às vezes... Mudou tua chave. Mudou minha chave. Hoje eu por muito tempo não falava do diagnóstico. Mas hoje eu faço questão de estar escrevendo essa história. E cada um de nós, você, Luana, tem uma história muito bonita. As pessoas que estão assistindo a gente, elas têm uma história de vida. Eu li um livro de um pastor chamado Mike Murdock, que chama O Desígnio. E ele fala sobre o nosso desígnio. Aqui na Terra, eu nunca acreditava em propósito. E ele fala que o nosso desígnio é para uma outra pessoa. Então a nossa missão de vida é contar nossas histórias. E fique tranquilo quando as pessoas te atacarem. Porque o teu desígnio não é mudar a vida dessas pessoas. Mas aquelas que te ouvirem, você é para essas. E tá tudo bem, porque aí ele fala, você não veio salvar o mundo. Você veio salvar o mundo de alguém. Não de todas as pessoas. Meu Deus! Você não veio salvar o mundo.
Você veio salvar o mundo de alguém. Você não veio salvar o mundo. Cristo foi o grande salvador da humanidade. Já existe quem salvou o mundo. Você não vai salvar. E quando você começa a falar a sua vida, a sua história, e começa a tomar hate, as pessoas falarem, tá tudo bem, você não veio fazer diferença na vida das pessoas. Mas existe alguém que precisa saber das tuas habilidades. Existe alguém que precisa das tuas histórias. Existe alguém que precisa de você. Alguém em determinado lugar, em determinado tempo, precisa te escutar. Precisa de você. E quando você... Eu acredito muito na parábola dos talentos, né? Você tem responsabilidade sobre aquilo que Deus depositou em você. Existem duas perguntas que Deus vai te fazer, eu acredito, no último dia. E uma delas é o que você fez com os talentos que eu coloquei nas suas mãos. Concordo. Todos nós temos um talento, né? E foi escolhido Exatamente. por Deus para que a gente desempenhasse ele aqui. Que história. Eu me arrependi. Não dá pra ver, né? Mas eu tô arrepiada o tempo inteiro, o tempo todo. Gildo, foi um processo pra você entender e pra você... ok, achei a chave, mas até você colocar ali na porta, abrir, virar a maçaneta e entrar pra viver o que você tá vivendo hoje, foi um processo. É difícil, é um processo dolorido. Porque mesmo que você comece a aceitar as suas dificuldades, aceitar as dificuldades não significa que você não precise enfrentá-las. Né? Opa, você tá indo pro Everest, você tem outras dificuldades que você possivelmente vai enfrentar, não necessariamente física e por conta do teu diagnóstico, mas dificuldades específicas, não é qualquer pessoa que consegue subir uma montanha, né? Existe uma dificuldade por isso. E quando você fala, não sei nem se você pensou sobre isso, mas quando você fala, eu sinto prazer na tua fala de enfrentar esses desafios. Não, eu preciso. E você se desafia mais do que o próprio desafio que você já enfrenta. É essa a sensação que eu tive. Você falou sobre desafio, sobre se desafiar. É uma coisa que eu acredito. Tá tudo bem quem acredita que nossa vida é um equilíbrio, eu vou buscar o equilíbrio. Mas pra mim, a vida é uma guerra. Não existe conviver pacificamente com a esclerose múltipla e ter uma vida equilibrada. Cara, é uma guerra. No dia que eu tava internado, que colocaram um catéter aqui, que me colocaram numa cadeira de rodas, que eu precisei que a enfermeira me desse banho na cama, 1-0 pra esclerose. Mas no dia que eu saí da água, que eu cheguei aqui, que eu, poxa, no dia que eu fiz o Iron Man, eu recebi a medalha do Galvão, que é a estrela do Iron Man. Ele pegou e falou assim, você é um Iron Man. E colocou no meu pescoço, assim, que eu olhei aquela medalha. Eu falei, 1-0 pra mim. E é um placar rotativo. Tem dia que a esclerose tá ganhando, mas tem dia que eu vou lá e eu falo, é uma guerra. E essa guerra me faz, sabe, sentir vivo. Sabe, poxa, e eu não acredito em equilíbrio. E eu gravei uma reportagem pro Domingo Espetacular, que a gente foi correr uma corrida aqui em São Paulo, e o repórter, ele tem Parkinson. E eu falava, é o teu momento, hoje a gente vai vencer essa guerra. E parecia que aquela questão de luta, de batalha, foi o que fez com que a gente completasse aquela missão. Foi muito difícil para ele. Ele nunca tinha corrido os 10 quilômetros pós-diagnóstico de Parkinson. Foi uma grande jornada. Tá disponível nas plataformas. É uma série de superação. E eu acredito nisso, sabe? O fato de você saber que é uma guerra... Porque um soldado numa guerra, ele não fica desatento. Porque um soldado numa guerra, você tá pronto pra luta, a sirene toca, você... E existe, e cada um tem as suas guerras, as suas batalhas. Todos os dias, inclusive, todos os né? dias, você vai lutar pela sua família, por alguém que tá ali. Às vezes eu conheço pais que, poxa, é pelo meu filho, é pela minha esposa, é por um legado, cada um tem as suas guerras, as suas batalhas. E uma das coisas mais tristes, Luana, que eu vejo na vida, eu falo assim, que mexe comigo, é ver alguém desistir da guerra. Às vezes é uma guerra contra um diagnóstico, é a guerra contra um... E o que me deixa muito contente. Eu conheci muitas pessoas ao longo da minha jornada que eu vi
eu vim na guerra. Eu vim principalmente na guerra com o diagnóstico. E pessoas que morreram muito, muito felizes, lutando. Então, meu desejo hoje, pode ser, e aqui eu não sou pessimista, falando bem sincero, pode ser que existem muitos convites para que o Everest não dê certo. Pode ser que eu consiga tudo, chegue lá e dê errado. Só que eu vou estar lutando. O prazer é que você tá no campo de batalha. Lembra quando eu falei que eu cheguei lá e caminhei 100 metros? Eu tava no campo de batalha. Então é o mesmo prazer, sabe, Luana? De caminhar se arrastando 100 metros e de completar um Ironman. É você tá na luta. Eu falo assim, eu até brinco que foda não foi o dia que eu cheguei lá e fiz o Ironman. Foda foi o dia que eu arrastei a minha perna por 100 metros e voltei lá no dia seguinte. Foda não foi o dia que tinha uma Globo gravando comigo, que eles documentaram o Ironman. Foda foi o dia que, mesmo ninguém me olhando, eu tava lá na guerra. É quem vai pra batalha. Às vezes nossa batalha é no trabalho, é na família, é buscar empreender. Poxa, o empreendedor no Brasil hoje, ele é um guerreiro. Guerreiro. Todos os dias é uma facada diferente que vem. E é um convite para desistir. Quem é uma reprovação, a vida é um convite também para o recomeço. Um abuso, uma relação tóxica, tudo isso. A vida é um convite para o recomeço. Eu falo, se Deus recomeçou com o mundo, no seu plano perfeito, Deus recomeçou com o mundo. Quem somos nós para não podermos recomeçar a nossa vida hoje? Então, eu acredito muito nessa mensagem, esse que eu falo assim, esse empenho, essa força, vem muito disso, de acreditar na batalha, de acreditar, e uma metáfora que eu uso, são 3, na vida eu acredito que você pode estar em 3 posições. No campo de batalha, lutando, na arquibancada, assistindo quem está lutando, ou no camarote. É muito confortável tá no camarote ou na arquibancada. Mas, cara que tá lá no campo, construindo a história, a sua história, é um prazer imenso. Então, uma coisa que eu peço para Deus, eu falo assim, muito obrigado por me colocar no campo, na batalha. Que ingratidão seria a nossa se não fizéssemos jus com a oportunidade que a gente tem todos os dias de abrir os olhos, né? Exatamente. Que doido isso. Você tá falando, tá me fazendo pensar em 1 milhão de coisas. Literalmente 1 milhão de coisas. Como as coisas acontecem na vida de uma forma... Parece que não é pensado, mas parece que Deus já planejou exatamente tudo o que precisava. Quando você falou que você escutou daquele pastor lá no treinamento... a tua história está acontecendo para você ensinar outras pessoas, para você se tornar forte, porque isso faz parte da tua jornada. É como se Deus estivesse te preparando para usar aquilo que você tem, o talento que você tem, para compartilhar, porque a vida é sobre compartilhar. A vida é sobre isso. Olha que legal, o médico falando, eu vou junto com você, ou seja, ele quer compartilhar da mesma jornada. E quantas vezes a gente é egoísta a ponto de não compartilhar, porque vai me copiar, ou olha só o que vão pensar, ou enfim, vem N coisas na nossa mente, a gente deixa de fazer, porque você podia muito bem ter escutado o diagnóstico do médico lá atrás e ter dito, tá todo mundo falando que é impossível, vou continuar aqui me lamentando na cadeira de roda e quarando no sol. Você podia ter feito isso, e foi uma escolha não fazer. É uma escolha. E você falou sobre a questão de, poxa, eu tô nessa situação e eu falo que é um processo. Porque são 6 anos de diagnóstico agora. E aí falou, poxa, eu vou fazer, eu vou contar. Mas não foi do dia pra noite, Luana. Vou te contar uma coisa que pouca gente sabe. Eu saí de uma cadeira de rodas. Eu comecei a caminhar. Eu corri minha primeira corrida. Eu ganhei alguns pódios na categoria de 10 quilômetros, eu não falava sobre meu diagnóstico, eu corri meia maratona e eu em 2019 corri uma maratona. E até aquele momento, eu não falava abertamente que eu tinha esclerose múltipla. Eu era um cara que tinha saído de uma medo de julgamento, medo de tanta coisa,
é um processo. E eu melhorei muito, eu evoluí muito desde o dia do diagnóstico. E eu continuo evoluindo. Hoje aqui eu tô aprendendo muita coisa com você. E eu vou sair daqui, eu vou aprender outras coisas que conversando. Tem um rapaz que eu tava vendo a história dele, que tá aqui também hoje, que tem uma deficiência visual. Só de eu ver a história dele, eu aprendi. É uma jornada de aprendizado. E em 2019, eu corri uma maratona e eu não conseguia falar sobre as minhas dificuldades, sobre o que eu tinha passado. E já fazia 2 anos de diagnóstico, eu tinha uma história de superação. E uma pessoa falou assim pra mim, se chama Conrado Adolfo. Ele fala sobre Sim. empresas, internet. Ele olhou pra mim e falou assim, você é o livro que eu gostaria de ler, mas você não tem coragem de escrever. Porque Uau. numa conversa ali em Brasília, eu peguei e contei minha história pra ele. Eu falei, aí ele olhou e falou, pô, mas você não fala sobre isso? Eu falei, não, eu tô indo por outro caminho, eu acho que vou ser julgado. E aí ele soltou essa frase, você é o livro que eu gostaria de ler, mas você não tem coragem de escrever. E isso eu falo pra várias pessoas, cada um tem sua jornada, cada um tem uma história, o livro que eu gostaria de ler, porque as nossas feridas, elas têm poder de curar, mas às vezes nós não temos a coragem de colocar isso pra fora, pro mundo, por medo. E eu falo que ele me incentivou ali, eu criei um documentário na época, chamou Enquanto Deus Me Permitir, Eu Serei Imparável. Contou a minha história da cadeira de rodas à maratona. E foi um documentário que teve uma repercussão lá no Norte tão boa, eu falo impactante, que lá no Norte, em 2019, eu fiz o maior movimento de conscientização da esclerose múltipla no Brasil. Numa cidade que se falava Que pouco. doido. E eu falo, poxa, só o fato de eu falar da doença. E eu falei, pô, aí vou para o Man, já tem outros documentários, agora quero ir para o Everest. Mas eu falo, só o fato de alguém ter história, sabe? De falar assim, poxa, olha, você devia contar isso. E eu falo, talvez se não fosse aquele dia, talvez até hoje eu não falasse para as pessoas, poxa, eu tenho esclerose múltipla, Sim. com medo do julgamento. E hoje eu falo, hoje eu viajo o Brasil, dou algumas palestras contando a minha história. Eu falo, hoje muita coisa que eu faço é em torno disso. E é uma coisa que era meu, eu não queria falar. Que doido, né? Eu gravei um episódio anterior com o Marabá, maravilhoso também, maravilhoso. E ele falou exatamente sobre as pessoas são instrumentos de Deus o tempo todo. Você não sabe por quê, você não sabe, você só precisa se permitir ser esse instrumento. Para que a mensagem, não é a tua mensagem, não é a mensagem do outro, é a mensagem que Deus quer que a gente construa. Chegue até a gente. Se a gente não estiver aberto, a gente não vai perceber esses sinais. Olha quantos mensageiros chegaram até você e te fizeram. Ó, essa chavinha aqui vai servir para você. Ó, essa vai. Só que se você não aceitasse essa chave, ela nunca ia fazer sentido. Você nunca ia conseguir abrir o que você abriu. A tua consciência, eu falo que a maior porta que a gente pode abrir é a nossa consciência. Então, você nunca ia conseguir abrir a consciência se você não tivesse aberto para receber, aberto para ir lá para Curitiba fazer um treinamento, aberto para ir andar os 100 metros. Enfim, a gente precisa estar aberto para isso, né? Tá aberto. E eu falo, você acabou de falar, foi um baita de um insight pra mim, que é sobre enxergar também, né? Poxa, não foi Deus que falou no seu ouvido, mas foi através de alguma pessoa. Sempre. Através de alguém foi um instrumento de Deus ali pra... Nada foi o acaso. Nossa, eu acredito demais no que você falou, assim, na minha história, a questão da fé, de acreditar e de enxergar isso. Eu comecei aqui falando que a minha primeira caminhada foi num espaço de caminhadas de 2 quilômetros. E eu ia voltando regularmente. Teve um dia, Luana, que eu saí daquele espaço de caminhadas, do início até o fim, dava 2 quilômetros. Arrastando uma perna, eu cheguei no final daquela pista, que acabava de frente para um aeroporto. E tinha uma escadaria. Eu sentei nessa escadaria, eu olhei aquelas pessoas correndo, e eu vou falar o sentimento. Talvez seja um outro nome, mas eu tive inveja. Eu olhei aquelas pessoas correndo, caminhando, e eu queria ser igual aquelas pessoas. Eu queria correr, eu queria caminhar, e eu não podia. Eu arrastava uma perna. E eu falo que naquele dia eu fiz uma das orações mais sinceras da minha vida.
eu olhei aos céus e falei, poxa Deus, eu quero uma oportunidade. Eu quero uma oportunidade de correr, de caminhar. E aí, com todo respeito agora aos gurus de desenvolvimento pessoal que falam assim, o campeão não pede permissão. O campeão vai lá e faz. Eu discordo. Eu precisei de uma permissão. Precisei de permissão dos céus ali, sabe? Eu falei, poxa Deus, eu preciso de uma permissão para que eu possa lutar por isso. 5 anos depois, eu fiz o Ironman. Eu nadei na praia de Jurerê 3,8 quilômetros, debaixo de uma chuva. Eu pedalei 180 quilômetros, peguei hipotermia nesse dia, peguei hipoglicemia. Aí na maratona, 42 quilômetros depois, eu tinha 17 horas para completar, eu fiz em 12, completei a maratona, com baita de um frio tremendo. Tem lá no Globoplay, quem quiser acompanhar essa. E acabando ali, eu recebi a medalha do Galvão, eu gravei pra Globo, eu pedi minha noiva em casamento, foi uma grande festa e, poxa, conseguimos. E aí teve um momento só meu, um funil de saída que leva para um espaço só dos atletas. E depois de fazer tudo isso, de gravar, de acabar a reportagem, debaixo de chuva, eu caminhei para esse funil de saída. E a minha família não pôde estar presente. Eu liguei para casa, liguei para minha família, só para dizer que deu certo. Debaixo de lágrimas, assim, muito emocionado. Agradeci minha irmã, e aí fiz ali, agradeci e tal. E aí, quando eu desliguei aquela ligação, eu parei, eu olhei, eu tava numa escada. Uau! Eu olhei assim pros céus, e eu lembrei da minha primeira oração, assim, que foi, poxa, Deus, eu preciso de uma oportunidade. Eu olhei pros céus e falei, Deus, obrigado pela oportunidade. E eu enxerguei ali, e soube enxergar, que aquela escada, aquele momento, foi para que Deus me lembrasse. Ei. Meu Deus. Meu Deus, como é que não chora? Que lindo isso, hein? E eu falo, foi Deus colocou aquela escada. E aquela sensibilidade. Às vezes eu falo, Deus, que eu não perca essa sensibilidade. De enxergar num pequeno detalhe naquele dia, você me lembrando. Ei, foi a oportunidade que eu te dei. Foi. Não tenha dúvida, né? De que Deus tá com a gente o tempo todo. Mas Ele não vai falar o tempo inteiro no nosso ouvido, né? Ele vai trazendo esses sinais. É a escada que apareceu, é a prova. Talvez se a família tivesse ali, você teria saído e se dispersado, ido para outro ramo e não tivesse tido essa virada de chave. Né? Então, as coisas são tão perfeitas como elas têm que ser, mas a gente dificulta tanto. A gente dificulta tanto. Tua história me emocionou do começo ao fim. De tudo que você tá falando, assim. Óbvio que você tá contando 1% de tudo que você passou, mas dá pra sentir a tua emoção, dá pra sentir a tua vontade de viver, sabe? Dá pra sentir. E eu sei que não foram os primeiros desafios e nem serão os últimos, nem na sua vida, nem na minha, nem na vida de muitas pessoas que estão nos ouvindo. Talvez seja só o começo ainda. Só o começo. Né? Porque os desafios, eles vão vir pra sempre a gente ter a oportunidade de crescer, de evoluir. E você falou uma coisa que mexeu muito comigo, né? Deus precisa estar em todos os lugares. Deus precisa estar em todas as coisas. Mas eu preciso também estar aberto a enxergar esse Deus que tá aqui. Concordo. Meu Deus! Coração. Você veio embora pra São Paulo, né? Você tá morando aqui agora. Moro em São Paulo. E você mora aqui por conta dos seus negócios estarem aqui. Em 2019, eu falo assim, quando você se propõe a fazer uma coisa, você tem que se mover para que isso aconteça. Em 2019, o meu sonho, eu corri uma maratona e meu sonho se tornou um próximo passo. Fazer um Ironman. Só que em Rondônia eu tinha muitas dificuldades. Onde eu vou nadar? Nadava no rio ali, né? Algumas provas, pedalar profissionais. E eu falo sobre você buscar o melhor. Eu busquei a melhor equipe de triatlon do Brasil naquela época. Se chamava Navas e eles eram de São Paulo. E é engraçado, os melhores, eu falo assim, eles eram a equipe número 1. Eles tinham ganhado o Ironman em equipes naquele ano.
eu liguei pra eles e, diferente de todos os professores do esporte, coaches de performance da época, eu conversei com a Thelma, ela é esposa do Navas, um atleta profissional. E quando eu contei minha história, ela falou: você vai fazer o Ironman, você vai vir treinar comigo aqui em São Paulo. E aí eu falei: pra eu chegar no Ironman, eu preciso estar aí presencialmente? Ela falou: preciso. Eu vendi meu carro na época, comprei uma bicicleta. Literalmente? Literalmente, que a bicicleta de triatlo é um pouco salgada. E me mudei pra São Paulo. Com a questão da fé, de não ter muita grana, de não ter nada aqui, e de que ia acontecer. 3 anos depois aconteceu. Eu tava lá, a Thelma tava do meu lado, a minha professora, ela tava ali a prova toda, sabe? Enquanto eu tava, ela apontava pra mente. Eu passava, né? Ela do lado de fora apontava pra mente. É o seu dia. São 4 anos treinando pra estar aqui. E eu me mudei pra São Paulo. E São Paulo me deu oportunidades. Me abriu as portas. Hoje eu estou dando palestras motivacionais, estou com um instituto agora de treinamentos e eu me apaixonei por São Paulo por essas oportunidades que surgiram. Será que eu vou ficar o resto da vida aqui? Não sei. Mas São Paulo me abraçou meu sonho. Tenho um carinho muito enorme por Rondônia. Minha família tá lá. Fico nessa ponte, São Paulo, Rondônia. Só que aqui hoje eu moro em São Paulo e a minha equipe médica também é daqui, né? Hoje eu tenho uma facilidade porque onde eu trato é aqui, tudo Tudo é que você aqui em faz São aqui. Paulo. Que show. Você me fez lembrar de uma coisa, né? Será que eu vou ficar para sempre? Não sei. Deus nos deu pernas e não raízes, né? Exato. Né? Se a gente tivesse raiz, a gente já seria uma árvore que fica sempre no mesmo lugar. E dá fruto também, maravilha, nada contra. Mas a questão é que a gente pode dar fruto andando. Uma das coisas que eu tomei decisão, eu compartilhei com um pastor na época. Eu falei: poxa, será que eu vou para São Paulo? Aí ele só olhou para mim e falou: eu não conheço nenhum homem de Deus que foi chamado por Deus, que Deus não colocou ele em movimento. Uau. Aí eu olhei e falei: cara, aquilo entrou numa tão forte dentro de mim que eu falei: poxa, foi uma das coisas que fez com que eu tomasse a decisão de vir para São Paulo. Putz. Eu tenho o hábito de assistir os podcasts depois que grava várias vezes, porque aqui eu tô preparada pra te ouvir, mas principalmente pra fazer as melhores perguntas, até pra que as pessoas tenham os melhores insights lá atrás. E quando eu sento do outro lado pra reouvir, eu sempre tenho mais insights ainda, mas eu acho que vai ser impossível ter mais insights do que o que você tá me dando. Eu acho que nada é por acaso. Até vou mandar um beijo pro John. O John já tinha me falado sobre você. Contei, a gente se conheceu. A gente ia fazer um projeto junto e aí eu falei do podcast. Ele falou assim: ó, cara, você tem que trazer o Gildo. Você tem que levar o Gildo pro podcast. Vai ser incrível. A história dele é incrível. É uma história de superação. Eu gosto de trazer histórias de superação independente da área que você vive, né? Por quê? Porque a minha história também é de superação enfim, eu tenho 33% do meu cérebro comprometido, né? Eu tive um AVC, então eu sei que pra eu estar fazendo o que eu faço hoje é muita luta, não é? Eu falei, mas eu preciso trazer pessoas que não é só... Tem outras conexões que precisam ser feitas e as histórias se completam. Na minha percepção, quando você falou de história, eu falei, caramba! As histórias é uma coxa de retalhos que vai e daqui a pouco forma uma linda coxa, porque são várias histórias. E às vezes a minha história dá aqui, outra ali, enfim, e a gente vai conectando. E quando o John falou pra mim de você, falei, bacana, eu vou mandar mensagem pra ele. E eu comecei a te seguir a partir daquele dia que ele me mandou. Enfim, passou, sei lá, uns 2 meses, sei lá, até mais. A gente foi, por ironia do destino, um tapinha na cara, Luana, você não mandou mensagem ainda? Olha ali quem tá ali. Na mesma turma de treinamento, né, de treinador comportamental. Tá lá, eu e Gildo sentado na mesma mesa. Eu falo assim, quem é ele? Na hora eu lembrei, falei, caramba, por que você tá deixando pra depois, né? E foi ali que a gente se conectou e eu tinha certeza que ia ser muito, muito, muito bacana o nosso bate-papo. Você tem um Deus dentro de você que você não faz ideia, eu acho.
Eu acho que você pode imaginar, mas você não faz ideia o tamanho do Deus que eu vejo em você. Amém. E obrigada pelo teu compartilhar, obrigada pela tua experiência, obrigada pela tua motivação, porque a tua motivação, tenho toda certeza que motiva muitas outras pessoas, e tenho certeza que vai motivar todas as pessoas que estão ouvindo e que vão ouvir esse podcast. A história é linda, e conta comigo pra levar ela pra onde for, porque as pessoas precisam de você. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz com o convite e eu falo que a gente fez um curso com 100 pessoas, Sim. só que não é possível se conectar com as 100. Eu me conectei com poucas pessoas ali, mas que tive uma relação profunda mesmo, assim, sabe? De ter uma história de vida, quando você falou do AVC, de falar sobre negócio, de falar sobre impactar a vida de pessoas. Então, eu acredito que Deus não une pessoas, ele une propósitos ali. Quando a gente falou de negócio, você falou, poxa, do John que falou da gente ali. Então, eu vejo que nós estamos nesse propósito. Fiquei muito contente com o convite e mais contente com essa nossa conversa. Tanta coisa que eu aprendi aqui hoje, que eu não tinha ideia, que eu contei minha história e você trouxe uma visão que eu falei, poxa, realmente foi assim, sabe? Foi o que chegou. Então, eu que agradeço por esse processo, por esses aprendizados, Luana. Ai, obrigada. Antes da gente encerrar, eu quero que você conte para as pessoas onde elas podem te achar, como é que as pessoas te encontram, como é que as pessoas podem saber mais sobre você. É o meu Instagram, Gildo Afonso. Eu falo, se digitar Gildo, vai aparecer um cara bem bonito lá. Não é esse, é o de baixo. Gildo Afonso, você coloca lá que... E também tem o meu site, www.gildoafonso.com.br. Eu hoje trabalho com palestras motivacionais, treinamentos, você pode encontrar lá. E acompanhe essa ida para o Everest, vai ser um feito inédito no mundo. Montamos uma equipe, estamos indo atrás. Lá você vai encontrar. Só mandar um direct ou uma mensagem no meu site que a gente vai conversar. Maravilhoso, maravilhoso. E eu quero acompanhar esse Everest também. Conta comigo o que tiver sobre emoções que eu puder te ajudar. Filha, eu tô aqui. Não, já tô contando, já conto com você. Obrigada mais uma vez. E pra gente encerrar, eu gostaria que o Gildo falasse uma mensagem, mas não é uma mensagem, mensagem de final, não. Eu quero que você lembre do Gildo lá de trás. O Gildo com diagnóstico, aquele subindo a montanha e que, sabe, que começou a sentir e que em algum momento possivelmente passou na tua cabeça, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Aquele Gildo que ficava aquarando ali. Eu gostaria que você olhasse para esse Gildo agora e conectasse com o Gildo que você se tornou. E desse uma mensagem desse Gildo que você se tornou para o Gildo que ficou lá atrás. Nossa, que... Nunca me fizeram essa pergunta, né? Uma pergunta difícil. Mas foi uma grande lição que eu trouxe na minha vida, Luana. E eu vou trazer isso que eu acho que é uma das mais fundamentais, tem batido muito. E eu acho que foi o cerne da nossa conversa hoje. Deixa eu fazer uma pergunta, vou devolver com uma pergunta só para... O que aconteceu no dia 11 de setembro? As torres gêmeas foram derrubadas. As torres gêmeas foram derrubadas. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos trocar as datas? O que aconteceu, os números, no dia 9 de novembro? Meu Deus, não lembro. Não lembra? 9 de novembro? 9 de novembro foi a queda do Muro de Berlim. É verdade. E um dos fatos mais importantes, com todo respeito aqui às vítimas do atentado do World Trade Center, a gente está nesse mês, com todo esse respeito, mas para o mundo contemporâneo, a queda do Muro de Berlim foi um dos fatos mais importantes que a gente teve no mundo. E uma vez um professor de história falou isso, e ele falou, nós lembramos do World Trade Center porque nós ficamos presos nos prédios caindo e nós não olhamos os muros se abrindo. Uau. Então, se eu pudesse voltar para aquele Gildo que recebeu o diagnóstico, eu ia falar, não se prenda nos prédios caindo, mas olhe os muros se abrindo na sua vida. Uau. Ai, ai. Ai, ai. Ai, coração. Obrigada mais uma vez, de verdade. Eu que agradeço. Que mensagem. Falei, né? Eu falei que esse episódio ia ser
meu Deus, sem fôlego. Tô sem ar, de verdade. Não vejo a hora desse episódio chegar pra todo mundo, porque se você tá aqui agora, você pode me ajudar a levar pra mais pessoas. Você pode se inscrever no canal, você pode curtir, pode compartilhar, pode levar essa mensagem, uma mensagem que foi maravilhosa pra muitas mais pessoas. E mais pessoas podem conhecer essa pessoa aqui, esse ser humano incrível. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você que tá aí também. Eu te vejo no próximo episódio. Um beijo grande. Fica com Deus e tchau.